Uma outra dinâmica que a gente faz também, que é bem legal, né, e essa para grupos que se conhecem, então, de repente, dentro de sala de aula pode funcionar bem, é a dinâmica das características. Então, eu pego e listo 5 características minhas no papel. Isso para apresentação, né? Isso para apresentação. E aí, quando a gente foi fazer agora uma reunião do nosso grupo de mateiros, e a gente colocou 5 características. São pessoas que se conhecem bem, que já trabalham juntas, mas a gente coloca coisas fora do comum, que a gente não conversa no dia a dia de trabalho, ou que a gente, enfim, não conversa nem na mesa de bar, né? Então, eu coloquei 5 características minhas e 2 das pessoas, 3 verdades e 2 mentiras, né? Ah, que eu sou organizado, que eu sou controlador, né? Que eu sou que eu falo inglês. E aí coloquei outras 2 que eram mentiras, que eu nem lembro o que era, né? Flamenguista e que eu era Flamengo e que eu não gosto de cerveja, né? Umas coisas assim, sabe? Então, assim, podem ser coisas que as pessoas não sabem sobre você, né? E então ela funciona muito bem para fazer com grupos que já se conhecem. Porque aí o objetivo é você vai tirar um papel que vão ter 5 características, você não vai saber de princípio se aquela é verdade, qual é verdadeira e qual é falsa. E você tem que tentar identificar no seu grupo quem é aquela pessoa. Então, é uma forma também da gente trabalhar o grupo, porque às vezes a gente não consegue trabalhar a educação ambiental se o grupo não tiver coeso. Pra gente não é uma aula de conteúdo. Às vezes a gente tá num curso que a gente tá vendo que não dá certo, a gente fala assim, gente, pausa de 5 minutos. A gente senta e fala, vamos fazer uma atividade. Temos que mudar tudo. Não temos que mudar tudo, não tá dando certo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não aguento mesmo, tá fazendo uma atividade toda empolgada e ter gente assim, tá? Eu não aguento, então eu vou numa boa e falo, gente, pô, quer sair, bebe uma água, vai dar uma volta. Volta mesmo, entendeu? Pra estar aqui contribuindo, não, né? Todo mundo tem que contribuir. Então, essas atividades são boas, porque faz o grupo se olhar, faz as pessoas se identificarem, faz as pessoas criarem mais empatia. E a gente também está vivendo num momento de muito individualismo, um momento que a gente está botando até... Enfim, né? Não vou ficar fazendo propaganda. Antipropaganda. Os alunos ficam em círculos e escrevem num papelzinho. Nós fizemos com professores lá. Uma coisa que, por exemplo, ela teria que fazer. Aí, passando o tempo e tal, aí fala assim, não, agora o que você escreveu para sua amiga fazer, você vai ter que fazer. Então, era sempre sacanagem, sempre. A pessoa fazia, que tinha que cantar, ia ter que dançar até o chão, e aí caiu para ela fazer tudo aquilo que ela desejou para o outro. E aí foi aquela brincadeira, todo mundo riu, mas é para você se colocar no lugar do outro, né? E... falar para eles o que eu falei para vocês. Pode contar. Os alunos colocam num papelzinho alguma dúvida, assim, um questionamento que eles têm pessoal, algo que os incomoda. E aí, outro aluno vai lá e pega aquele papelzinho e dá uma solução para aquele problema, sem a pessoa que colocou a sua angústia se identificar. Aí, a pessoa que pegou o papel fala assim, se eu fosse você, eu trataria essa angústia de tal forma. Isso é bem bacana, eles gostam bastante. Tem uma outra que eu lembrei aqui agora, que a gente inventou... Vocês lembram? Não sei se vocês lembram daquela... Eu nunca. Ou eu nunca. Quem já... Pá, né? Aquela clássica. A gente adaptou. Você vai adaptando, né? Bacana. A gente fez uma vez numa viagem de formação, a gente tinha um espaço, era num espaço aberto, a gente fez o Eu Nunca dos crimes ambientais. Mas aí depois, acho que crime foi uma coisa muito assim. Eu nunca ambiental. Eu nunca ambiental. Aí a gente fez, todo mundo sentado numa roda grande, vamos supor, esse espação aqui. Não éramos muitas pessoas, era um grupo de 15 no máximo. E as cadeiras um pouco afastadas umas da outra. E a gente botou uma cadeira no meio. Aí é o seguinte, a pessoa ia para o meio e falava assim, eu nunca joguei lixo no chão. E aí, como é que todo mundo ir correndo e pegar uma cadeira. É verdade. Quem já tinha que correr Quem já tinha jogado lixo no chão tinha que sair correndo e, tipo, eu tô sentada numa cadeira. Aí a pessoa vai ali no meio e ela faz uma coisa que ela já fez. Ela fala, eu nunca joguei lixo no chão. Quem já tinha que sair correndo e procurar outra cadeira. E aí, quem sobrasse, ficava na cadeira do meio. Quem nunca tivesse jogado lixo no chão, ficava parado na sua.
Só que aí era bacana porque fazia as pessoas terem que ir ali na frente e falar alguma coisa que eu acho que não é uma coisa boa para o meio ambiente, que eu já fiz. E aí a gente começa a ver que todo mundo tem essas práticas. E aí depois a gente começa a debater sobre isso, entendeu? Poxa, olha quanta gente aqui jogou lixo no chão já. E jogar lixo era pouco, né? Que às vezes é uma barreira para a pessoa. Não, nunca vou pensar em trabalhar com o meio ambiente, porque quando eu era criança, eu tinha passarinho na gaiola. Eu caçava passarinho. Né? E a gente vê que isso pode ser ao contrário. Então a gente abre essa possibilidade da pessoa que acha, mas eu jogo lixo no chão. Mas eu só gosto de comer McDonald's. Mas eu caço passarinho. Eu solto pipa com cerol. Então, assim, dá para você mudar. Hoje tem educadores, um grande educador nosso, Igor Balamiel, ele era passarinheiro. E esse interesse dele pelo passarinho fez ele pensar no programa de mestrado dele, que é a conservação dos passarinhos através do conhecimento popular. Né? E como a história das colonizações e das ocupações do Rio de Janeiro estão ligadas à cultura de você ter passarinhos. E a gente hoje também tem dentro desse mundo dos passarinhos, né, que é uma coisa cultural. Né? Era muito cultural antigamente as crianças pegarem os pássaros e guardarem nas gaiolas. E hoje a gente vê que grandes passarinheiros, caçadores de passarinho, hoje são protetores. Né? São pessoas que pegam gaiolas de apreensões e transformam em brinquedo para as crianças para trabalhar com essa temática dentro da sala de aula. Lá nos Três Picos, né, tem aquele... Muitos dos guarda-parques que trabalham hoje em dia dentro das unidades de conservação, que estão ameaçadas, né? Mais ainda do que já sempre foram. Muitos deles eram caçadores, muitos deles eram pessoas que eram contra a conservação da natureza, mas tinham aquele conhecimento local do território. E aí, a partir, né, desse questionamento, desse trabalho crítico sobre o que é a importância da natureza, qual a importância dessa floresta para o todo, as pessoas começam a mudar, né, e usam esse conhecimento. Onde elas botavam antes armadilhas, hoje elas levam um pesquisador para botar armadilha fotográfica, para conseguir fotografar um animal, né, e pesquisar a vida dele. Então, assim, há pessoas fazendo trabalhos que parecem pequenos, mas que são fundamentais para o todo. E isso deve ser levado em consideração nesse momento. Essa é uma coisa que eu acredito muito. Isso é o que está dentro da carruagem, isso é o que está dentro das relações ecológicas, isso é o que está dentro do Eu Nunca. Né? Então, são dinâmicas, são formas também bem rápidas, práticas de trabalhar a educação ambiental. Vocês viram aqui, a gente pode trabalhar qualquer tema, né? Pode trabalhar com qualquer tipo de grupo, e a gente acabou de provar aqui que pode fazer em qualquer situação. Né? O ideal é que seja na roda, mas a gente fez aqui cada um na cadeira, né? A gente tinha que fazer, a gente nunca tinha feito assim, né? Em plateia. Legal. E funcionou, a gente fez com públicos de faixa etária diferente semana passada. Legal. Funcionou também. Né? Então, isso é o legal das dinâmicas, de elas estarem presentes dentro dos projetos de educação ambiental. Não só de educação ambiental, mas, né, são ferramentas poderosas que a educação ambiental traz para a gente. E pode ser uma dinâmica para começar uma atividade, pode ser uma dinâmica para separar um grupo, pode ser uma dinâmica para empoderar as pessoas. Tudo isso pensando em desenvolver um pensamento crítico. Né? Então, vamos partir para a parte dos projetos. Quer falar mais alguma coisa dinâmica ou não? Não, eu ia falar, mas a gente passou... Sim. Vocês assistiram aqui, né, Como Lobos Mudam os Rios? Que é aquela questão também do impacto de cada projeto. E essa dinâmica que a gente fez das relações, ela é um pouco inspirada também como Os Lobos Mudam os Rios. Porque é um filme que ele mostra pra gente, né, que às vezes a presença de um ser, né, ou a ausência dele pode mudar total aquela dinâmica ambiental. Inclusive para as pessoas que convivem com aquele espaço. Então, a gente se inspirou um pouco nisso para criar esses ciclos esses nichos, né, de relações que se relacionam entre si, mas que a gente consegue também abordar de maneira separada. E aí a complexidade vai de acordo com a faixa etária, né, com o tema que vocês querem trabalhar, enfim. Já teve uma professora que usou essa atividade das relações ecológicas, de separação dos grupos, para fazer tipo a feira de ciências na escola dela. Porque aí já tinham alguns temas que os alunos tinham que trabalhar, subtemas de um tema maior, que eu não me lembro, se eu não me engano, era a água. E aí ela fez subtemas da água para os alunos se identificarem e começarem a trabalhar ali. Então, o céu é o limite, né? Sim. E aí a gente vai falar aqui dos projetos. A gente trouxe 3 projetos grandes para mostrar para vocês. Né? Um que é um projeto de iniciativa do governo,
federal, né, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação, para que a gente desenvolva o projeto no nosso local de atuação. Né? Um outro projeto que era de um educador que saiu da faculdade e foi, né, ele era professor de faculdade e foi trabalhar com educação popular. E um outro projeto que é um projeto de uma empresa daqui de São Paulo, de uma coisa que está na moda, eu fico muito feliz que esteja na moda, né, que é a relação das hortas urbanas. Então, vamos começar falando aqui do projeto do Circuito Tela Verde. A gente já falou aqui para vocês rapidamente. Alguém já ouviu falar? Alguém já viu o Circuito Tela Verde? Já participou de alguma edição? Participou. Já foi um ponto Conheciam esse projeto? Tinham acesso a esse projeto? Pesquisaram quando a gente falou? Esse projeto é muito legal, é um projeto do Ministério do Meio Ambiente, já tem mais de, se não me engano, uns 7 anos ou mais. É do Ministério da Cultura, eu falei educação, mas não, do Ministério da Cultura e Meio Ambiente. É, exatamente, é junto, né? Ministério da Cultura e Ministério do Meio Ambiente. E é um projeto de educomunicação, lembra que a gente falou sobre as identidades da educação ambiental e a gente falou sobre o poder da comunicação, né? E da educomunicação. E aí esse é um projeto de educomunicação bem emblemático, ou seja, a gente sempre usa como exemplo, porque ele busca dar voz aos alunos, aos grupos locais de escolas que estão trabalhando algum tema ambiental. Então, ele é um projeto de pequenos filmes, curtazinhos, documentários, geralmente. Tem até uns que são que pode ser maiores, romances e tal mesmo. Mas, em geral, são pequenos filmes feitos por professores e alunos no Brasil inteiro. Então, tem filmes que são filmados, inclusive, pelo celular dos alunos e editado pelos próprios alunos naqueles programas ou pelos professores. E aí eles enviam para o Ministério do Meio Ambiente, há uma curadoria lá, eles separam por temas e existem algumas organizações, como o Moleque Matéria Uma, que é um espaço exibidor. Então, a gente já usava o Circuito Tela Verde para fazer atividades, né? E aí a gente se inscreveu como espaço exibidor. E aí a gente hoje em dia tem essa chancela para apresentar os vídeos do Circuito Tela Verde em qualquer lugar, em qualquer época do ano. E a gente recebeu de graça do Ministério do Meio Ambiente todo o material do Circuito Tela Verde. E é muito legal, porque cada ano eles fazem uma curadoria, entram aí mais de 20 filmes, né, todos desenvolvidos por escolas, instituições de ensino, às vezes ligada à escola, às vezes uma coisa não institucional, feita pelos próprios alunos, e algum professor foi lá e enviou e foi aceito. Então, olha que bacana para os alunos, né, verem que um filme que eles fizeram está sendo exibido no Brasil inteiro pelo governo. Espero que isso continue. E aí enfim, aí são vários temas diferentes, né? Tema da água, tema do lixo, tema das florestas, populações fauna, tradicionais. O rio, tem um que a gente viu que era lindo, que era vários alunos, várias escolas do Brasil inteiro que tinham alguma conexão com algum rio. E aí os alunos faziam filmes sobre aquele rio. Então, muito interessante. Às vezes, para um professor daquela região trabalhar com seus alunos, por uma perspectiva de outros alunos, né, sobre aquele recurso. Então, é muito legal esse projeto, é um projeto que ainda se mantém e qualquer um pode se inscrever, entrar no Ministério do Meio Ambiente, dentro do Circuito Tela Verde, inscrever sua escola como espaço exibidor ou até ver a época de inscrição de filmes, caso vocês queiram enviar filmes dos seus próprios alunos. O Ministério da Cultura fornece, né, o material para a gravação e para a edição e ajuda a todo esse suporte técnico na parte de edição do filme. Então, isso é bem interessante, que é mais uma habilidade que se desenvolve nos alunos, né? Não sei se nossos amigos aqui da filmagem tiveram isso quando eram alunos, mas com certeza isso dá uma ajuda, dá uma auxiliada nesse sentido também, né? Então, aí a gente está trabalhando temas de meio ambiente, a gente está trabalhando protagonismo de alunos e professores, porque, em geral, tem que ter algum professor envolvido com o projeto, entendeu? Para ser um projeto educacional. Então, tem que estar envolvido, pelo menos, algum orientador. E a gente está trabalhando aí exatamente desenvolvimento de habilidades técnicas super compatíveis com o momento atual, né? Às vezes, a gente entra no computador e não sabe fazer coisas. Nossos alunos já sabem, enfim, se virar e fazer um longa-metragem. Então, esse é um projeto muito bacana e eu aconselho, ele é disponível para muita gente, tem muita coisa, muito material bacana. E desenvolve pensamento crítico também, né? Diretamente, porque você entrevista as pessoas,
você conversa com as pessoas. Eu vou lembrar mais uma vez da história do menininho que foi botar no jornal da escola que o amigo dele brigou com um cara que não era tão amigo dele. E o amigo dele estava errado. E na hora de relatar no jornal, ele botou a visão dele, né? Não a verdade absoluta. Né? Em tempos de fake news é bem importante para a gente ficar ligado nisso. Passou uma reportagem no Fantástico, acho que há 2 semanas atrás, e mostrando como isso é desenvolvido na Noruega ou na Dinamarca. Os alunos de 11 anos são confrontados a todo momento com as notícias. Eles recebem as notícias e o professor fala para eles, mas por que essa notícia? E aí mostrou um casal de brasileiros, que um dos pais eram brasileiros, e ele falou, mas é impressionante, meu filho de 11 anos, quando eu conto para ele uma notícia que eu li no jornal, ele me pergunta, mas você viu todas as fontes? Uma criança de 11 anos, né? Então, assim, questionar, né, por mais que muitas pessoas achem errado e que não, né, isso não deve ser feito pelas crianças, sim, deve ser feito. E a educomunicação é uma ferramenta disso. Desde você colocar o menino atrás da câmera filmando ou entrevistando a pessoa, ou vivendo uma outra realidade, né, até ele escrevendo no jornal sobre o amigo, ou somente você pegando, né, somente, que já é uma coisa grandiosa, pegar um filme e propor um debate para esse filme. Né? Então, eu vou botar aqui algumas temáticas e os filmes que a gente usou para fazer esse debate. Né? Então, a gente levou aí E como é simples de fazer isso? A gente pegou uma sala, pegou um data show igual esse aqui que a gente tinha, e levou um laptop hoje, né? Que bom, a tecnologia permite que a gente faça isso de uma forma muito simples. Então, a gente colocou lá o filme, que foi o Consumismo Infantil, foi o filme Crianças, a Alma do Negócio, do Instituto Alana. Ah, mas eu não tenho filme, sabe o que eu fiz? Liguei. Oi, Alana, aqui é o Pablo, do Moleque Mateiro. Queria pedir um filme para vocês. Eles, que legal, claro, mandaram os DVDs pra gente. E depois, olha que interessante, a gente ainda desenvolveu uma parceria com eles. Pô, Moleque Mateiro, lembra do Alana que mandou o filme para vocês? Eu, claro que lembro. Vamos fazer uma parceria no Rio para participar de um projeto, não sei o quê? Então, assim, ainda foi por trás, ó, quanta coisa, né, que desperta nisso. Os lobos, a gente vai mudando o Rio e nem sabe que a gente está mudando ele todo. E a gente chamou a Tami Gabeira, que é uma psicóloga infantil lá do Rio, para falar, né, sobre essa questão do consumismo infantil. Foi legal pra caramba, né? Mais uma temática aí, você vê, que tem muitas coisas que a gente pode fazer. Aquele filme, Nature Speaking, que a gente passou aqui para vocês, a natureza está falando, né? Também a gente levou, bombou lá, como vocês podem ver, a sala cheia, né? Quando tem pouca gente na foto é porque tinha pouca gente mesmo, mas isso daí bombou. A gente geralmente leva, a gente gosta de levar no Cinemateiro. O Cinemateiro é um projeto nosso que a gente desenvolveu a partir do Tela Verde, né? Quando a gente recebeu essa chancela do governo que a gente poderia ser um espaço exibidor do Tela Verde, a gente exibiu, até que acabaram os filmes para a gente exibir. Então a gente falou, vamos continuar com esse projeto. Nós não temos nenhuma verba para esse projeto, tanto que esse ano a gente ainda está um pouco parado. A gente parou, né? um pouco com ele. A gente não tem nenhuma verba para ele. É um projeto que a gente faz fora do horário de trabalho, de 7 às 10 da noite. Pedimos sempre alguma instituição, alguma universidade sede, algum espaço para a gente exibir. A gente vai atrás dos filmes e a gente vai sempre atrás ou do diretor, roteirista, alguém que vai dar aquela visão do que ele tinha ao fazer aquele filme, ou então de alguma pessoa que tem alguma propriedade para falar sobre aquele tema, como foi nesse caso aí que o Pablo exemplificou. Aqui a gente chamou o pessoal da CI Brasil, que foram os organizadores dessa série de filmes, né, da Natureza Está Falando. A gente chamou o Guilherme Dutra, o Adriano Mello, né, que são diretores, eram diretores, não sei se ainda são, mas enfim, trabalhavam na área nessa época. Né? Deixa eu passar aqui os outros. A gente levou também o filme que é lindo, que é a Carioca Era um Rio, né, que conta uma história do Rio Carioca, mas que é um rio que tem em todas as cidades do Brasil. Aquele rio que abastecia a população tradicional no século XVI, no século XVII, e foi sendo esmagado pela cidade e hoje virou um esgoto a céu aberto. Né? Então, a gente levou um engenheiro sanitarista da Fiocruz, que estudava esse rio, levamos o diretor do filme, conseguimos que ele participasse, e fizemos um debate também rico, interessante, sobre rios. Né? Então, é o Rio Carioca, mas pode ser qualquer rio de qualquer cidade. Esse daí foi Tapajós, um rio disputa também, uma outra história de um outro rio, dessa vez bem mais longe, né, do Rio de Janeiro, mas que tinha uma questão também de conflitos socioambientais dentro desse rio. A gente levou, esse daí foi o Marcinho que filmou, né? A gente levou o diretor, que é um amigo nosso, né, o Márcio Zenci, que é videomaker, trabalha no... Qual é o nome do...
o Eco, né, que é um portal de notícias de meio ambiente. Ele é videomaker, faz uma série de documentários lá, uma série de reportagens muito maneiras. Então, depois dê uma olhada também. Aí o Eco sempre tem um artigo interessante para levar para a sala de aula para fazer debate sobre alguma temática. E eles têm um glossário ambiental muito interessante para fazer brincadeira, fazer atividade, ou pesquisar, passar para os próprios alunos. O Eco, na verdade, é um dos sites que a gente mais usa de referência sobre conservação e problemas ambientais no Brasil. E eles têm 2 projetos muito legais que a gente está tentando desenvolver parcerias, né, para que sejam ferramentas pedagógicas para serem utilizadas dentro de sala de aula, que é o Wikiparks, né, assim como tem o Wikipédia, tem o Wikiaves, tem o Wikiparks, que é uma plataforma colaborativa de informações que cada um de nós aqui, qualquer um de nós, pode entrar lá e editar, né? E a outra ferramenta que tem é o Pé no Parque, que é um programa que eles vão com uma equipe, filmam e escrevem sobre o parque e fazem um relato bem interessante também sobre essa unidade de conservação que foi visitada. Então, entrem lá no Eco, entrem no Wikiparks, entrem no Pé no Parque, as ferramentas estão aí, né? A gente sabe que a gente pode utilizar o celular, a internet para muito mais do que o WhatsApp e o Facebook. Então, dei uma olhada também nessas ferramentas. Essa foi uma sessão muito legal também do Cinemateiro, que a gente levou o Veneno Está na Mesa 2. Né? Tivemos a honra de receber lá o Silvio Tendler, que é o diretor do filme, né? Tanto do 1 quanto do 2, e participou com a gente no debate. A gente levou o presidente das feiras cariocas, das feiras orgânicas, né, do Rio de Janeiro, que mostrou também um pouco da realidade que a gente não conhecia das feiras orgânicas, que tem barraqueiros de feiras, por exemplo, que compram do senhor Miyoshi, sei lá, que produz o legume, e leva para a feira e vende aquele produto. Aí o pessoal fica, orgânico é caro? É caro se você comprar do senhor Miyoshi, que vende para o senhor Joaquim, que bota na feira. Mas se você comprar do senhor Cláudio, que é o cara que vende direto da propriedade dele, né, isso não é tão caro assim. Então, até na rede orgânica de feiras tem essa questão também, que é um pouco de greenwashing também, né? Você vender o alimento orgânico, só que bem mais caro. Esse foi um outro que é um documentário lindo. É um documentário, não, um filme. É uma animação linda, que é O Homem que Plantava Árvores. Eu não sei se vocês já assistiram, se já ouviram falar. Mas que também a gente levou um rapaz de uma parceria que a gente tem, que é o Palô, lá do Morro da Babilônia, que é um morro do Rio de Janeiro que na década de 80, né, tiveram muitas chuvas no Rio, começaram a ter muito deslizamento e as pessoas moravam em casas, nas encostas, e teve uma grande chuva, acho que foi 89, e a prefeitura, ao invés de somente remover as pessoas, teve a grande e brilhante ideia de replantar, né, de reflorestar. Então começou-se um processo de reflorestamento muito forte nas encostas do Rio de Janeiro, e o Palô participou de um desses programas, enfim. E ele foi lá contar para a gente como que era ele, morador de uma favela, de uma comunidade do Rio de Janeiro, poder tirar seu sustento, ao invés do tráfico de drogas ou de um comércio dentro da favela, de ser um plantador de árvores. E como que hoje ele transformou somente essa função que ele tinha de plantar árvores no sustento da casa dele e no ecoturismo, no turismo de base comunitária, que ele leva as pessoas, os turistas, os gringos de vários lugares do mundo que querem conhecer o Rio de Janeiro, querem conhecer uma favela, e vem que a favela não é só aquilo, o churrasco na laje, a feijoada da tiazinha, o pagode, mas também tem o reflorestamento, tem o ecoturismo, né?